amigos do sistema elétrico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os parâmetros relacionados à sua rede. Nós vamos falar sobre tensão de referência, insensibilidade, temporização, entre outros. Se você não conhece esses parâmetros, tá? Fique aqui nesse vídeo, mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe aí seu like. Vamos lá? Vamos falar sobre os parâmetros relacionados à rede. Você vai aí no ícone de parametrização na parte regulação. O primeiro parâmetro que eu vou ter é a tensão de referência fluxo normal. O que é a tensão de referência? É um dos principais ajustes para o controle rua, tá? A tensão de referência é aquela tensão que se deseja no lado carga. É a tensão em que o controle rua vai buscar como uma referência para fazer as correções para o seu sistema, tá? E aí eu vou ter uma tensão de fluxo normal e uma tensão fluxo inverso. Quando a sua rede ela possui manobra de fluxo inverso, então você pode parametrizar uma tensão para fluxo inverso, tá? Agora nós vamos falar sobre a insensibilidade, tá? Fluxo normal e fluxo inverso. Para isso eu vou usar aqui uma imagem, tá? Para a gente poder entender um pouco melhor sobre o que é a tensão de referência, insensibilidade, V máximo e V mínimo. A insensibilidade, ela é uma faixa na qual você vai delimitar como uma tensão adequada para o seu sistema. Então, note aí que eu tenho uma tensão de referência e vou ter uma faixa delimitando essa tensão de referência, que é essa faixa azul, como uma faixa de insensibilidade, ou seja, dentro dessa faixa, o meu controle vai entender que a minha tensão está adequada e não vai fazer nenhum tipo de operação, tá? Saindo fora da insensibilidade, indo para a faixa amarela, aí o meu controle rua vai começar a fazer aí as devidas intervenções, porque já parte do pressuposto que a tensão não está mais adequada para o meu sistema, tá? Eu vou ter logo em cima o meu V máximo e o meu V mínimo, tá? Então, quando a minha tensão ela atingir essa parte vermelha dessa imagem, é considerada uma tensão crítica para o sistema. Então, quando a tensão ela atinge esses níveis críticos, o meu controle ele vai adotar medidas diferentes para quando eu estou na faixa amarela. E a gente vai entender isso na temporização, tá? Então, você entendeu o que é insensibilidade. É uma faixa em que você parametriza o controle para considerar uma tensão adequada, tá? E essa faixa, ela é em porcentagem, tá? Então, é uma porcentagem da tensão de referência que você vai delimitar como tensão adequada. Eu tenho uma insensibilidade para fluxo normal e uma insensibilidade para fluxo inverso. Temporização fluxo normal e temporização fluxo inverso, tá? Essa temporização, vamos voltar lá na imagem. Quando ultrapassa a faixa de insensibilidade, não necessariamente o controle vai atuar de imediato, porque ele pode simplesmente estar acontecendo um surto na rede, mas a minha tensão vai voltar rapidamente para a faixa de insensibilidade. Então, quando ultrapassa a insensibilidade, vai ter aí um outro parâmetro chamado temporização. E essa temporização, na verdade, é o tempo em que o controle vai contar, vai demorar para fazer os acionamentos de motores elevar e abaixar. Então, ele tem um tempo, assim que sai da faixa de insensibilidade, o controle rua
vai contar um tempo, só depois desse tempo é que vai ser acionados os motores. Vamos voltar. Ok. Eu tenho a temporização normal, a temporização fluxo inverso, tá? Eu vou ter aqui esses parâmetros de compensador de queda na linha. Esse compensador de queda na linha, ele significa um parâmetro em que o controle rua ele vai identificar uma queda de tensão ao longo da linha e vai ajustar a tensão de referência. Ele vai prever, vai identificar através das componentes aí, da impedância, né, a componente resistiva e a reatância, né, essas duas componentes, tá? E ele vai conseguir predeterminar a queda de tensão ao longo da linha e vai fazer aí as modificações da tensão de referência. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, não. Eu vou fazer um vídeo explicando por que esse compensador de queda na linha ele não é muito usado no sistema brasileiro. Então, essa parte de compensador de queda na linha a gente vai falar num próximo vídeo. Vamos passar para a tensão limite máximo e tensão limite mínimo. A gente já observou que quando eu estou lá na tensão crítica, né, o meu controle ele adota aí um comportamento diferente. Então, quando eu estou lá na V máximo e no V mínimo, é uma porcentagem, tá, em cima da insensibilidade. E quando o meu controle identifica que a tensão chegou nesses níveis críticos, ele vai desprezar a temporização e vai acionar os motores quase que imediatamente. Por quê? Porque a tensão agora chegou no nível crítico. Chegou lá naquele parâmetro da tensão aí V máximo, nessa parte vermelha aí do gráfico, tá bom? Vamos agora falar sobre corrente máxima para bloqueio, tá? Antes da gente falar sobre a corrente máxima para bloqueio, primeiro a gente vai falar sobre load bônus, tá? Vamos falar sobre load bônus primeiro. Bom, tá aí a imagem. O load bônus é uma norma e ela regulamenta, na verdade, o seguinte: o regulador de tensão ele pode trabalhar acima da corrente nominal para a qual ele foi projetado, desde que seja seguido alguns critérios. E esses critérios foram pré-determinados pela norma, tá? Então, vamos acompanhar aqui. Abaixo da corrente nominal, o controle ele vai permitir com que todos os TAPs, tá, sejam liberados, ou seja, vai aí haver aí uma correção da tensão utilizando todos os TAPs do regulador. Mas se eu ultrapassar 10% da minha corrente nominal, ele vai limitando a minha faixa de regulação. Então, por exemplo, aí eu tenho 110%, ele vai limitar a minha faixa de regulação em 14, no TAP menos 14 e mais 14. E assim eu vou a partir do momento que eu vou aumentando essa faixa de corrente, aumentando a minha corrente, né, eu vou limitando mais a minha faixa de correção. Então, por exemplo, 120%, ou seja, 20% acima da nominal, eu vou limitar em menos 12 e mais 12 o TAP do meu regulador. 135, ou seja, 35% acima da minha corrente nominal, eu vou limitar no menos 10 e no mais 10. 160, ou seja, 60% acima da minha corrente nominal, eu vou limitar em menos 8 e mais 8 aí a relação de TAPs do meu regulador. Bom, aí você entendeu o que é o load bônus. É uma tabela, tá, criada pela norma, no qual ele regulamenta quando o regulador estiver trabalhando acima da corrente nominal, ele vai ter que seguir
esse parâmetro, né? Então vamos voltar agora para a corrente de I máxima. Corrente de I máxima, tá? A norma fala também que acima da corrente nominal, o regulador ele pode operar, tá, de forma segura, sem prejuízo para a vida útil dele, desde que seja seguido aqueles parâmetros do load bônus, tá? Aí eu não tenho prejuízo para a vida útil do meu regulador. Acima de 60% da minha corrente nominal, aí já é risco para o regulador de tensão. Então, essa corrente máxima para bloqueio é justamente para bloquear o regulador, para quando ele ultrapassar 60% da corrente, ele não operar mais, a fim de não haver aí uma queima do seu regulador. Então, é um parâmetro que ele tem que ser muito bem dimensionado aí. Você tem outros parâmetros, eu posso ter 1.7 e 1.8, mas a norma ela prevê aí 1.6, ou seja, 60% acima da corrente nominal. Tá? Vamos, tipo de fluxo. Se a sua rede ela possuir aí manobras de fluxo inverso, o controle rua ele identifica essa manobra de forma automática, desde que seja parametrizado para isso. Então, vamos identificar aí quais são esses parâmetros. Eu tenho o primeiro parâmetro aí, que é o fluxo normal inverso. Nesse parâmetro, o controle rua ele vai operar tanto no sentido do fluxo normal, quanto no sentido de fluxo inverso automaticamente. Ele vai identificar quando houver manobra na rede e vai fazer as correções no modo fluxo inverso. Eu tenho fluxo normal e eu tenho fluxo normal com I igual a zero. Ou seja, quando o controle não identificar essa corrente, ele tem aí uma lógica para identificar que houve a mudança de fluxo, mesmo com correntes muito pequenas. Ou seja, quando não há corrente, ou a sensibilização da corrente é muito pequena, você coloca esse parâmetro para que o controle identifique automaticamente essa mudança de fluxo. Mas ele vai seguir uma lógica diferente. Ele vai fazer a correção no modo normal, fazendo aí as devidas correções, utilizando aí o modo normal. Tá? Quando ele ultrapassar uma certa quantidade de TAPs, e ele não identificar que houve aí um ganho do lado carga, e a gente vai ver aí que tem como você parametrizar o mínimo de TAPs que ele vai fazer esses acionamentos para identificar que houve essa mudança, tá? Então, quando o controle rua estiver operando nesse fluxo, ele vai fazer algumas correções, e quando ele perceber que essas correções não houve aí o ganho na bucha de carga, ele vai identificar então que está no modo fluxo inverso, tá? Ou seja, o meu lado fonte agora virou carga, o regulador não consegue ganhar da minha fonte, tá? Então ele não há ganho no lado carga, ele identifica automaticamente que está em fluxo inverso. Isso quando eu tenho a corrente, tá? Que é o principal fator para a minha identificação do meu fluxo, quando eu tenho essa corrente muito baixa ou igual a zero. Cogeração trifásico. Essa cogeração trifásico é quando eu tenho aí os parâmetros, ou seja, eu tenho uma cogeração distribuída no meu sistema. Então, quando o meu controle rua ele está parametrizado para cogeração, tá? Ou cogeração trifásica, né? Ele vai identificar que há esse fluxo inverso através dessa cogeração, ou seja, ele vai identificar que está surgindo aí uma corrente contrária, né? Porém,
ele vai continuar trabalhando, regulando o lado carga, tá? Ele vai utilizar os parâmetros de fluxo inverso, mas ele vai continuar corrigindo o lado carga. Isso para que a minha cogeração não sofra, tá? Não sofra aí não sofra a baixa ou aumento de tensão, já que ele teria que regular o lado fonte, tá? Então ele vai continuar regulando o lado carga. Bloqueado com I igual a zero. Esse tipo de fluxo, ele vai bloquear no momento em que ele identificar que não há corrente, tá? Então é um tipo de fluxo específico, tá? Quando ele não há a identificação de corrente, ele bloqueia aí o controle de operar. Ele pode trabalhar também somente em fluxo inverso e também quando tiver em fluxo inverso, TAP igual a zero, tá? Ou seja, quando ele identificar fluxo inverso, ele traz o regulador para o TAP zero, ele retira o regulador do seu sistema, tá? Eu vou ter aí os parâmetros de bloqueio TAP positivo e negativo. Você pode parametrizar o seu controle para bloquear, limitar aí os seus TAPs, tá? Corrente mínima de detecção de fluxo. Essa corrente aí que eu estava falando sobre o mínimo que o controle consegue fazer essa leitura de corrente, tá? Então, eu posso ter aí no mínimo 2% da corrente nominal para que ele possa identificar o tipo de fluxo, tá bom? Corrente mínima, detecção de curto-circuito. É um valor que ele é referenciado à corrente nominal, tá? E o que ele significa, tá? Qual que é o objetivo desse parâmetro? É identificar sempre que passar no seu alimentador uma corrente parametrizada como curto-circuito. Então, ela é uma corrente que ela está relacionada à corrente nominal. Então, nesse caso aqui, não é porcentagem, é uma multiplicação, ou seja, 10 vezes a corrente nominal, tá? Nesse caso aqui, ele vai identificar que passou pelo alimentador uma corrente de curto-circuito, tá? Então, ele não realiza nenhum tipo de bloqueio, ele simplesmente sinaliza que passou pelo alimentador essa corrente, ok? Período de gravação de registro. Esse é um parâmetro que o controle rua tem para que você possa fazer aí um estudo do seu sistema. Então, você habilita essa função e vai parametrizar qual que é o tempo que o controle rua ele vai buscar todos aqueles parâmetros de medição, TAP, corrente, todos os parâmetros relacionados ao seu banco, ele vai registrar esses valores de acordo com o tempo que você parametrizou, para que você possa estar fazendo aí um estudo da sua rede, tá? Delay no break é o tempo no qual, quando o seu controle rua tiver aí o sistema no break, ele vai atuar. Então, quando não há aí tensão na sua rede, ele vai acionar o sistema no break, mas ele vai acionar aí com um certo tempo, para que não haja uma certa briga aí com o seu religador, ou seja, eu tenho que esperar primeiro o religador fazer aí o seu papel, só depois eu vou deixar o sistema no break fazer aí a sua função. E para isso eu tenho que parametrizar esse delay no break. Esse delay no break tem que ser um tempo após aí as tentativas do seu religador, tá bom? Falha de acionamento. Esse é um parâmetro relacionado aí ao regulador no sentido de falha quando está havendo aí a comutação. Quando o controle faz o acionamento do
motor, ele espera que o regulador ele envia um sinal para o nosso controle. Quando não há esse sinal, ele vai bloquear a comutação do seu banco, porque ele identificou que o seu banco ele está com uma falha de acionamento. Então, esse parâmetro eu posso bloquear, desabilitar e tem uma opção aí de contador interno. Esse contador interno é um parâmetro muito importante e muito utilizado aí no sistema, tá? Quando há uma falha aí no mecanismo de contagem e operação do seu regulador, mas o seu regulador ainda consegue fazer a mudança de um TAP para o outro perfeitamente. Então você pode aí operar, deixar o seu regulador operando de forma normal, utilizando esse parâmetro contador interno. Ele vai fazer o seguinte, ele vai desprezar aí o sinal do regulador e vai agora utilizar um tempo, ele vai acionar de acordo com o tempo, tá? E esse tempo você vai parametrizar lá no tempo de pulso. Você vai utilizar esse parâmetro tempo de pulso, tá? Para poder fazer agora a contagem de operação, não pelo sinal do regulador, mas sim pelo tempo em que se gasta de um TAP para o outro. Você vai ter que identificar qual é o tempo gasto entre um TAP e o outro e fazer aí a parametrização desse ajuste no tempo de pulso e poder utilizar o regulador aí desta forma. Dia da semana check TAP, tá? É um parâmetro para que o controle ele identifique, ele corrija sempre o TAP do nosso controle, de acordo com o regulador, tá? Então, para que o controle sempre esteja mostrando, identificando o TAP corretamente, a gente tem esse parâmetro, geralmente é colocado num dia e numa hora da semana em que não há carregamento na sua linha, ou o mínimo de carregamento possível, para que não haja não haja um prejuízo para o seu cliente. Então, nesse dia e nesse horário, o controle rua ele vai fazer um auto zero para identificar a posição de neutro e zerar a contagem de operação do controle. Só depois ele volta a operar normalmente e dessa forma ele consegue estabelecer que sempre aí o controle vai estar com esse TAP, identificando esse TAP de forma mais correta possível. A simetria do comutador do regulador. O controle rua ele já foi fabricado para trabalhar com reguladores do tipo assimétrico, ou seja, ele não é simétrico, ele não tem menos 16 e mais 16, ele tem outros ganhos, por exemplo, menos 12 mais 20, menos 8 mais 24, menos 4 mais 28, ou até menos 0 e mais 32, ou seja, eu tenho aí relações de ganhos de acordo com o projeto do regulador, tá? O load bônus a gente já falou. Então, nesse vídeo, a gente já conseguiu identificar todos esses parâmetros relacionados à sua rede, né? Então, nos próximos vídeos, a gente vai dando sequência aí a outros parâmetros do controle rua. Espero que você tenha gostado e se você gostou, compartilhe esse vídeo com outros colaboradores, tá bom? Isso é muito importante. Te vejo no próximo vídeo.